Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com o Silvio Matos, hipnoterapeuta, direto de Braços do Norte. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todo o público dessa TV maravilhosa. Prazer te receber novamente aqui. Uma grande satisfação minha também, uma grande honra estar aqui novamente com você também. E o seu maravilhoso público. E a gente levar informação para as pessoas, né, Silvio? A gente estava falando aqui, como às vezes se deturpa um pouco, né? A gente ouve falar em depressão e tal, mas fica uma coisa meio... Às vezes as pessoas não levam tão a sério por falta de conhecimento. Total. Eu já tive esse olhar. Eu já falei bobagens do tipo, vai agarrar um tanque de lavar roupa e vai, isso aí é falta de vergonha na cara e não sei. Quando eu penso que eu já falei isso, meu Deus, assim, ó, é falta de informação. Exato. Porque eu, graças a Deus, nunca tive ninguém na minha família, assim, com nenhum quadro sério e nem eu, né? Então a gente não tem noção do que é a depressão. Pois é, mas isso que aconteceu com você também já aconteceu comigo, né? Eu também já tive esse olhar discriminador, até que eu mesmo tive depressão. Daí... Aí tudo muda, né? Aí tudo muda. Aí a gente começa a aprender por dentro o que é a depressão, o que está acontecendo ali por dentro, né? Então, o que a gente comentava anteriormente de que a falta de informação, de fato, o grande aliado da depressão hoje em dia, da depressão sobretudo de origem mental, é a falta de informação, em primeiro lugar, dos pais que não sabem o que acontece nesse processo, porque a depressão de origem mental, depois que os pais aprenderem isso, eles vão poder ajudar os seus filhos a evitarem que tenham no futuro quando eles forem adultos. Porque as sementinhas da depressão começam a nascer em casa quando as crianças estão no lar, né, junto com os pais. Ali naquele momento é que começam a ser lançadas as primeiras sementinhas sem que os pais saibam. Porque é o ambiente, às vezes, de crítica profunda e falta de reconhecimento e de elogio. Né? Ou de muito de um e pouco do outro. Né? Então, esse ambiente onde tem que ter um pouco dos dois, tem que haver a crítica sim, porque a criança precisa aprender a ser criticada, a lidar com a crítica, mas ao mesmo tempo também precisa haver o elogio quando for o momento. Porque se não houver esse equilíbrio, a criança vai começando a perder a percepção de valor próprio. E essa percepção de alto valor... sementinha. É a semente, exatamente. As pessoas às vezes acreditam que a depressão simplesmente nasceu assim, apareceu. Alguns exemplos são... Ou que só venha na vida adulta. Só vem na vida adulta, Um exemplo bastante conhecido é depressão pós-parto. Quando se fala em depressão pós-parto, parece que ele nasceu ali. Mas será que nasceu ali? Não, as sementinhas já haviam sido plantadas muito tempo antes. Às vezes é como uma árvore, sabe? Você tem a árvore, o limão, você planta, 3, 4 anos depois, não sei quanto tempo, vai dar o limão. Mas precisou muito tempo até chegar lá. A depressão é igual, ela tá ali. Iniciando-se com aquela sementinha no ambiente doméstico, tá? Ali 80% em casa, quando criança, começa a surgir. Mas nesse sentido é bom destacar, Josi, que a culpa não é dos pais. A culpa é da falta de informação. A nossa sociedade ainda não está estruturada para ensinar os pais a como lidar com esse cenário. Porque os próprios pais também trouxeram dos seus lares problemas que vão replicando e levando para os seus filhos. Né? E esses problemas são justamente a retirada de valor da criança. A criança, ela nasce vazia, vem ao mundo sem nada, ela vem totalmente nua em todos os aspectos. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo informação, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo valor ou não vai adquirindo valor do ambiente em que ela está. E às vezes, sem querer, sem saber o que está acontecendo, um pai ou uma mãe acaba, ao invés de dar valor, retira valor da criança. Com palavras que são às vezes um pouco agressivas ou às vezes não são muito agressivas, mas são frequentes. Por exemplo, quando uma mãe diz, esse exemplo eu mesmo presenciei, uma mãe num comércio dizendo, essa menina é um bichinho do mato, eu ouvi uma mãe dizendo. 2 minutos depois eu ouvi de novo a mesma voz falando, essa menina é um bichinho do mato. Quando eu olhei na direção, a menina estava agarrada na perna da mãe com a cabeça entre as pernas. Aí a pergunta é, como essa menina que está sendo chamada pela mãe de bichinho do mato vai se desenvolver e vai crescer?
como ela vai crescer? A gente chama isso de microtrauma. A mãe não se dá conta, a mãe não tem culpa disso, né? Nenhuma mãe, por favor, se culpe, porque você não tem culpa de nada disso. É bom compreender Não vem botar isso. mais culpa na gente. Exatamente. Não pode. A mãe já é um ser que fez o máximo. Negócio. Agora, é muito, assim, impactante a gente ouvir isso, né? E pensar assim, poxa, dentro de casa, dentro da minha casa, eu posso estar semeando, né? Sem saber, por falta de informação. É duro isso, mas se a gente olhar assim com um olhar mesmo... Sem crítica para nós mesmos, né? A gente percebe que a gente faz isso. E tá tudo bem, faz parte do processo. Eu tenho uma autoanálise sobre a educação das minhas filhas, sabe? Eu eduquei uma completamente diferente da outra, porque numa eu tinha um conhecimento, na outra eu tinha outro conhecimento. Então, isso. Espiritual, de amadurecimento e tal. Uma eu criei com muita crítica, muita cobrança. Arruma sua cama direito, guarda esses brinquedos. Resulta, ela é igualzinha a mim, cri-cri, como eu, cheia de culpa, cheia de autocrítica, de auto-julgamento. A outra eu criei com elogios. Então, se eu tinha que chamar atenção, eu chamava atenção, mas eu dizia, como pode uma menina tão inteligente, tão comunicativa, que fazer isso? Então, primeiro eu enchia o eguinho dela, depois eu... E funcionava. E eu vejo perceptível na vida adulta de ambas as diferenças. Pois é. Uma se trabalhando, e a outra já não tem aqueles problemas que... É incrível, incrível. Então, justamente essa informação que nós precisamos levar cada vez mais, sem que eles saibam, que eles precisam saber que não tem culpa nenhuma, jamais se culpem, mas continuem aprendendo, levando até agora, hoje, de repente, para os seus filhos, para os seus netos, essas novas informações que eles mesmos não tinham na época, né? E para poder contribuir para que a gente vá diminuindo cada vez mais o índice de depressão, porque ele tem aumentado, tem se transformado numa pandemia, sim, porque não há nenhum elemento que vá impedindo ele de se disseminar. Então, nós precisamos... É uma praga? Então, a gente precisa começar a levar essa informação para os pais, para aprenderem isso, né? E poderem começar a educar os seus filhos de forma diferente, sem nunca, jamais se culparem por tudo que já aconteceu. Não façam isso, porque não vai ajudar em nada, pelo contrário, né? Aceitem que faz parte do processo, que o mundo não é perfeito, né? Como a gente quer que seja, né? Nós não somos, né? Então, é isso, realmente aprender a entregar valor para a criança. A criança precisa ser valorizada pelos pais, pela mãe, aprender a lidar com o não. Tem que ensinar a criança a saber receber o não, porque também não é só dizer sim, mas ao mesmo tempo, ao dizer o não, tem que saber às vezes explicar o porquê do não, não apenas dizer o não e não explicar, ou dizer o não gritando com a criança, tem que mudar isso também, né? Então, a partir de que idade que a gente pode identificar que uma criança está com depressão? Na verdade é o seguinte, dificilmente uma criança pequena vai ser identificável, porque ela tem uma energia, as crianças têm uma energia muito grande, né? E a questão mais essencial aqui não é nem a criança ter depressão, é a criança estar recebendo as sementes para quando for adulto manifestá-la, né? Porque quando criança dificilmente vai manifestar, porque a criança tem uma energia interna muito dinâmica que vai sobrepor a energia, a falta vai ficar meio camuflado, vai ficar camuflado, exatamente, Então, assim, mas a tua pergunta é interessante porque a gente poderia conduzi-lo no seguinte cenário: a partir de que momento da vida da criança eu preciso dar atenção a isso? Desde a concepção, já no útero, tem que passar a mão no útero, o pai, a mãe, se possível, e dizer palavras simples. Filho, filha, eu te amo muito, nós te amamos, seja bem recebido. O ideal é que seja assim, né? Obviamente a gente sabe que às vezes os relacionamentos não ajudam muito nesse sentido, mas se possível, comecem a fazer isso, mesmo que às vezes sobreponham o relacionamento, pensem na criança que está vindo ao mundo e deem amor para ela, né? Mesmo que você ache que ela não está ouvindo, mas aquilo ali já está ficando registrado no subconsciente dela. Para você ter uma ideia, Josi, assim, grupos de pessoas que mais têm problemas emocionais são as crianças adotadas. Por quê? As crianças adotadas, elas já tinham um grau e uma intensidade muito grande no útero.
porque elas não foram depois abraçadas pela mãe, porque a mãe já não podia, a mãe, enfim, tem todas as questões que levaram a esse afastamento, né? Então, essas crianças, elas precisam de uma atenção muito especial. Normalmente, elas têm bastante desequilíbrios emocionais, justamente porque já começou no processo intrauterino. Desde o útero esse Exato. processo de abandono, né? Exato, a semente já está ali. A semente já está, ou seja, no útero já havia falta de valorização do bebê que estava vindo, percebe? E como a gente ouviu e como a gente já falou, né? Por ignorância, por não saber coisas. Esse menino é teimoso. Porque não, a gente fica falando, né? Essas coisas. A gente ouviu, e aí vai aumentando, né? Pois então, né? Mas que bom que a gente está aprendendo, né, Josi? Então, trazer a luz, né? Trazer a consciência, o conhecimento para isso, faz com que a gente olhe a coisa e, e comecemos a mudar, né? Vamos ver o que a gente faz com isso aqui agora. Primeiro é mudar, né, esse comportamento dentro de casa. Então, tem um trabalho que eu venho desenvolvendo comigo mesma, está aqui meu caderninho, que é ouvir o que eu falo. Ouvir o que eu falo. E eu tenho identificado que eu falo coisas horríveis para mim. E são frases repetitivas. Daí eu escrevo agora no caderninho lá e boto do lado uma frase para mudar aquele conceito. Mas eu falo coisas do tipo assim: isso é coisa de velho. Eu tô ficando velho. Porque eu sempre fui assim. Porque depois nós vamos falar de complexo de inferioridade. Eu vou torcer a Jéssica aqui. Vou fazer uma consulta aqui com ela. E a gente não se dá conta das coisas, das barbaridades que a gente fala pra gente mesmo. Sim. Então a gente não se dá conta das coisas que a gente de repente está falando dentro de casa para uma criança. Assim como a gente não tem a percepção daquilo que a gente ouviu na nossa infância, né? E aquilo vem como verdades. Então, penso eu que se a gente abriu a mente, aí a gente começa a Posso dar uma dica no ar para essa questão dessas vozes internas que nós temos? Pode, por favor. Bem. Vamos separar as vozes em duas. Eu tenho duas mãos, as pessoas em geral têm duas mãos. Uma, duas, mas elas fazem parte do meu eu, concorda? Vamos separar as vozes da nossa mente em duas. Uma sou eu racionalmente, positiva, e a outra voz é outra parte de mim negativa. Aí nós vamos começar a falar com aquela voz, duas mãos, duas vozes, uma falando com a outra, vamos separar as duas. E aí você passa a ter, nós passamos a ter, eu passo a ter, os nossos ouvintes passam a ter uma conversa com aquela outra voz. Os gregos faziam isso, eles nos ensinaram isso na forma de monólogo. O monólogo é um diálogo interno, eu falando com a voz minha, mas separando as duas. Voz negativa, por que tu está fazendo isso comigo? E aguarda ela responder, porque ela conversa, não conversa? Vamos aguardar ela responder. É bem conversadeira. Por que tu é tão presa no negativo? E aí a gente vai conversando um pouco com ela e a gente vai ressignificando aquela própria voz. Porque vai gerando uma conversa interna, porque senão a gente só está se defendendo dela. Aí agora eu não vou mais ficar me defendendo, a gente dá poder a ela. Exato. Aí, nesse sentido, se a gente fizer isso, a gente parte para o enfrentamento. Né? E é um enfrentamento positivo, porque a gente vai fazer ela refletir. Né? Internamente, essa divisão é possível. A nossa mente pode ser dividida em quantas partes a gente aceitar que seja possível. Então, da mesma forma que nós temos duas mãos e elas podem atuar separado, elas podem atuar juntas, trabalhando juntas. E nesse momento, vamos separá-las e fazermos uma conversar com a outra. Conversa com ela e pergunta, e fica aguardando a resposta. É importante não sairmos respondendo a resposta dela. Porque se ela fala conosco em alguns momentos, ela pode responder para nós em alguns momentos. Quando a gente faz a pergunta, experimente fazer isso, é muito interessante, porque daí a gente faz aquele lado nosso refletir. Da mesma forma também como o nosso cérebro tem dois lados, a nossa mente também tem, que são ocupadas por essas vozes de um lado e do outro. Faz sentido? Faz todo sentido. Nossa, elas vivem numa tagarelice aqui dentro da minha mente, tem hora, eu já disse aqui no programa, tem hora que eu falo em voz alta comigo. Para, Jamara, chega, para com isso, você quer? E me xingo, e assim como me elogio também em voz alta, né? A gente vai
vai aprendendo e aplicando. Porque eu sempre tem que aprender e aplicar, né, gente? Senão não vale nada. Busque um outro nome para aquela voz. É. Não o seu, use um outro nome para aquela voz. Né? Dê um outro nome para ela. Isso, aí você separa ela, você vai começar separando ela de você. Faz sentido? Até sei o nome que eu vou dar para ela. Isso. Como ajudar os pais a evitar que seus filhos tenham depressão quando forem adultos? Ok, nós falamos das sementinhas, né? Demos aí uma boa dica, várias dicas para como a gente pode ficar alerta para não sermos semeadores de depressão dentro dos nossos próprios ambientes, né? Isso. Ok. Podemos avançar um pouquinho? Devemos? Se alguém que está aí nos assistindo, pai, uma mãe, uma avó, um vô, tem uma desconfiança, né? Que tem lá um adolescente dentro de casa e tá com uma pulguinha atrás. Como é que essa família, esse pai, essa avó, esse vô, podem começar a mudar esse cenário? Que eles têm que entrar em ação porque tem alguma coisa errada. Quais são os sinais? Os sinais é a falta de confiança em si mesma, ou seja, aquela criança, ela se torna uma criança envergonhada, timidez. Tá? Não quer dizer que a vergonha ou a timidez vá conduzir para a depressão no futuro, mas são sinais já de que ela não está percebendo valor em si mesma. Valor. Guardem essa palavra, gente, valor. Exatamente, Então, quando a criança está deixando de perceber valor em si mesma, são sinais, né? Tá. E aí isso pode conduzir para a timidez e não evoluir no futuro para a depressão, mas no mínimo vai conduzir a timidez, né? E se ultrapassar a timidez, eventualmente pode chegar à depressão. Mas a questão é, como começar a mudar isso? Né? Aí identificamos isso na criança de 10 anos. Ok, e agora que eu sei, como que eu começo a mudar? Existem várias formas para começar a mudar. Uma delas é perceber o papel do subconsciente. Tá? Quando dizem que nós estamos dormindo à noite na nossa cama apagados, é só uma parte de nós que está dormindo. Tem uma outra parte que está acordada. E é fácil de saber que tem uma outra parte que está acordada, que é aquela parte que está sonhando. O nosso subconsciente está criando um sonho ali com todas as características. Por exemplo, estou deitado na minha cama, dormindo profundamente, e num sonho eu estou subindo uma montanha. Então, no sonho eu estou acordado. Percebe que uma parte da minha mente está acordada? Sim. Muito bem. Essa parte da minha mente que está acordada não dorme nunca, está sempre atenta. Aí como que dá para utilizar essa percepção? A mãe ou o pai, enquanto a criança está dormindo, aproxime-se do leito da criança, passa a mão, faz carinho e diz para a criança: eu te amo muito, desculpa por algumas coisas que eu errei em alguns momentos e está tudo bem, né? Errar, não há problema nenhum, mas peça perdão e diga que ama. Eu te amo muito, filho, eu te amo muito, filha, você tem muito valor, você é muito importante para mim, você é muito importante para a nossa família. Saiba que o subconsciente está ouvindo. Ele não dorme. Cápsulas mentais de microdoses de valor. Microdoses de valor. E aquela vai sendo absorvida. Aquela mente que está acordada vai absorver. Vai absorver, porque a questão toda está no subconsciente. Vai se manifestar com o tempo. Porque o problema... Por isso que é indicado a gente dormir ouvindo... É positivo, exatamente. Porque, olha só, o problema todo não está na razão. O problema todo está no subconsciente, não está no consciente, né? Porque no meu consciente, no seu consciente, no nosso consciente, o consciente do nosso espectador que está aqui agora, ele sabe ou ela sabe que tem valor. Na razão sabe que tem valor, mas no subconsciente não sabe. Tem um sinal para isso, tem vários sinais, mas um deles, não precisamos generalizar, mas ele é muito importante, assim, será que eu tenho dificuldade para receber elogios? Se eu tiver dificuldade para receber elogios, tem um forte sinal de que a minha percepção de alto valor no meu subconsciente não é boa o suficiente, ela pode ser melhorada. Ela pode melhorar. Porque quando alguém está nos elogiando, como regra geral, é o sentir daquela pessoa. Dificilmente alguém nos elogia por nada. Não, é raro isso acontecer. Pode até acontecer, mas a regra é que se tem alguém dizendo uma coisa legal para mim, ela está sentindo aquela coisa, está sentindo aquele. E aí, se eu não receber bem aquilo, como que a outra pessoa está sentindo uma coisa muito boa sobre mim e eu mesmo não estou sentindo, falta de alto valor. Percebe? Eu costumo dizer que mesmo que a pessoa estiver ali meio falsinha, assim, dando um elogio, eu recebo. Isso! Eu aprendi no livro da Louise Hay
Se você receber um elogio, imagina, essa roupa, né? Sorria e agradeça. Aprendi num livro e apliquei. Faz muitos anos que eu aplico. E recebo mesmo. Muito obrigada. Às vezes eu digo, também acho. Né? Que é para dar uma... Um toque de humor. Tem uma outra coisa que eu aprendi que não faz muito tempo. Eu achei isso muito interessante, assim. Quando você elogia uma pessoa, né? A Jéssica está aqui, ó, na nossa frente, né? Eu sou muito fã da Jéssica, muito fã. Eu acho ela uma pessoa assim incrível, sabe? Eu acho a voz dela linda, eu acho ela linda, eu acho ela tá na missão dela, sabe? É uma pessoa que é só luz para mim. Eu vejo tudo isso nela. E aí um dia eu li assim, ó, tudo que você vê no outro, que é o lance do espelho, né? Tanto de ruim, o de bom você também tem. Aí eu... Caraca! Sério isso? Eu pensei, claro, é o conceito do espelho. Isso. Né, Jéssica? Se aquilo que a gente vê no outro ali que a gente não gosta, se eu não tenho refletindo a gente... Se aquilo que eu vejo de bom no outro tá me refletindo também... Se eu não tenho, eu não posso ver no outro. Cara, que coisa fantástica. É uma ferramenta poderosíssima para a gente se dar valor, né? Porque se aquilo está ali dentro, vamos catar aquilo ali, vamos fazer aquilo ali vir, né? Exatamente. Foi incrível. Devemos ser caçadores de valor, mas ao mesmo tempo criarmos o valor também. Ou seja, o valor é muito importante. Então precisamos olhar e buscar esses valores para nós, porque afinal de contas, se as pessoas gostam de nós, se as pessoas nos amam, nós ocupamos um espaço importante da vida, nós temos valor. Mas precisamos... Tu recebeu bem meus elogios? Recebi, estou aprendendo. Viu? Ai, que massa, gente, amo isso. Olha, prestar atenção aí nas dicas, né? Primeira dica, sementinha. Vamos perceber se nós estamos semeando aí. Segunda dica, excelente, essa aí, vamos dizer, de técnica do sono. Dá para fazer essa medicação, vamos dizer, essa medicina, né? Através do sono ali com a criança, com o adolescente. Já é uma terapia isso daí, sabe? Já é uma terapia. A terapia... A gente pode fazer com a gente também, Exato, né? Procura um áudio lá, tem milhões, gente, no Spotify. Louise Hay é ótimo. A terapia do adulto é diferente da terapia da criança, né? Nesse caso, o próprio pai ou a própria mãe está realizando uma terapia com o filho, né? Realmente vai estar blindando o filho ou a filha quando se tornar adulto de vir a ter depressão. Tá. Né? Silvio, depressão tem cura? A depressão de origem mental 100% tem cura, porque justamente a causa primordial da depressão de origem mental é a falta de autovalor ou a perda do autovalor ou nunca desenvolvimento ou nunca ter desenvolvido o autovalor. E a cura passa por tratar esses traumas adquiridos justamente na infância, que o pai ou a mãe já podem começar a tratar quando aprendem, mas se não aconteceu e hoje é adulto, então a gente volta ao passado por meio de técnicas e uma delas é a regressão de memória. Voltamos no passado buscando traumas, desde o útero, inclusive, não importa a idade da criança, microtraumas e padrões de pensamento, tá? É preciso ser corrigido isso, porque daí você tira o negativo, abre espaço para o positivo, porque o nosso racional, ele é perito em buscar o positivo. Então, depois que nós retiramos o negativo, o nosso racional vai começar a buscar os elementos positivos para nos preencher de valor. Aí a gente vai começar a perceber que nós somos pais necessários para os nossos filhos, que nós somos avós necessários para os nossos netos, que nós somos tios necessários para os nossos sobrinhos, e aí a gente vai começar a perceber valor por aí, e também pelo nosso trabalho profissional. Quantas pessoas nós mudamos profissionalmente? Quanto valor nós levamos para as pessoas através da nossa profissão, não importa qual seja um fabricante de sapatos, seja um apresentador de um magnífico programa de TV, não importa quem seja, nós estamos levando valor. Aí essa percepção
compreensão do valor que nós estamos levando cada vez mais para as pessoas vai ocupar aquele espaço que agora está vazio, porque o lixo emocional foi retirado. Então, no adulto, é possível retirar esses lixos emocionais e acelerar o processo de preenchimento daquele espaço com coisas boas e valor sobre si mesmo. Aí, quando eu passo a entender que eu tenho valor, tanto no campo emocional, no sistema emocional, quanto na razão, eu passo a me amar. E uma pessoa que se ama não vai mais ter depressão. Não vai. Faz sentido? Só alegria. Só alegria. Só pra frente. Gente, eu quero contar aqui pra vocês que outra vez que o Silvio teve aqui, ele me deu de presente, né, uma sessão com ele. Nós fizemos online, tá? Foi incrível, né? Olha, gente. A gente vai, né? Vai lá onde tem que mexer, né? Tem que cafungar lá onde tem que, né, cavar pra... E como a gente tem, né, Silvio? Temos. Só na minha anamnese ali, depois o Silvio mandou, olha, nós temos que continuar, o negócio aqui é feio. Gente, porque a gente tem coisas que a gente lembra, né? E tem coisas que a gente não Nem recorda. lembra. E aí é que eu acho, sabe? O importante a gente buscar trabalhos como o teu, por exemplo, com a hipnose, né? A hipnose é fantástica, né? Porque a minha grande busca é sempre nessas memórias, né, que estão ali, mas que eu não tenho. Porque eu tenho certeza que os babados estão ali, né? As coisas que tem que arrumar estão ali. Porque aquilo que a gente lembra, levei uma surra do meu pai. Nossa, eu tenho uma surra do meu pai que eu levei na minha cabeça, que não sai. Eu já ressignifiquei isso e tal, mas eu tenho essa lembrança, claro. Entende? Aí se tu tens a lembrança, tudo bem, vamos trabalhar, vamos fazer uma hipnose, vamos fazer uma constelação, vamos fazer, né? Enfim, tem tantas terapias aí maravilhosas. Mas aquelas que a gente não lembra, que estão nesse danadinho desse subconsciente aí... Aí tem que ser com regressão de memória. Que é a maior parte, né? Que é a maior parte, que tem aquele famoso desenhinho, né? Da nossa, o subconsciente está todo imerso. E os ouvintes também precisam saber que é possível encontrar, porque elas estão lá registradas no subconsciente. O subconsciente, ele pode trazer não ter medo, encare. Exatamente. Encarar é fundamental para resolver, né? Porque encarar vai trazer um sofrimento por alguns minutinhos, por 1 minuto, por 2 minutos, mas vai resolver pelo resto da vida. Isso é que é importante. Pode curar aí vícios, traumas, enfim, né? Exato. É você olhar, né? Eu faço uma... para mim é sempre uma imagem assim, ó, de um quarto escuro, né? Quando eu me proponho a ir para um trabalho de autoconhecimento, vamos lá, vamos mais um, vamos lá, vamos cavocar. É isso, assim, é um quarto escuro e eu vou lá acender a luz. Ai. E aí, ó, sujeirada, aí tem uma teia de aranha, né? Aí tem que entrar com a vassourinha, o baldinho, né? E começar a limpar para ficar um cômodo bonito, né? Exato. Alegre, iluminado, perfumado. E esse processo a gente precisa fazer continuamente, né? É como manter uma casa, né? Essa ordem, essa limpeza é uma coisa que a gente precisa fazer continuamente. E às vezes a gente para de fazer, né? Aí começa a surgir os nossos problemas, né? Então é preciso realmente estar Sexta-feira à noite, são momentos assim tão preciosos. Conseguimos, eu e as minhas 2 filhas, sentamos lá em casa, assim, conversando e tal, tomamos um vinhozinho, e aí já começa a terapia ali, né? Aí eu já fiz umas perguntas para elas também, e aí cada uma ali colocando, eu disse, ó, cada uma que vai fazer suas terapias, porque eu ainda estou curando a minha criança e as coisas com a minha mãe. Então, vocês vão procurar a terapia de vocês aí para vocês curar o que tiver que curar. Mas vamos curar, né? E o legal, assim, é que elas têm consciência e elas também estão buscando, né? Eu disse para elas, ó. Aí elas brincam comigo, elas, mãe, tu é toda, né? Que toda holística e tal, e vive estressada. Eu disse, pois é, imagina... Como seria esta criatura se eu não tivesse ali, ó, constantemente, há anos, me trabalhando. Pois é.
Isso com todos nós, na verdade. Todos nós, né? Porque justamente... Mas a gente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque vale a pena, gente, vale a pena. Silvio, se uma pessoa que esteja nos ouvindo, né, queira saber mais, né? Olha, fiquei aqui intrigada com alguma coisa que ele me falou, quero buscar ajuda, preciso buscar ajuda. Como é que faz? Como é que te encontra? Dá para fazer tem uma consulta site. online? Sim, dá para fazer online, exatamente. Tá. Inicialmente tem o meu site que é depressãomental.com. Depressão sem acento, né? Depressãomental.com. Depressãomental.com. Isso, a depressãomental.com vai encontrar a minha página e ali tem muitas informações. Ali dentro também tem uma forma de entrar em contato comigo ou pode eventualmente anotar o meu zap, né? Sim, pode que passar. É 489-8409-4004. 4004. Se alguém quiser aí, manda aqui pra gente aqui na TV, que a gente já encaminha. Tem também aí o Instagram do Silvio aparecendo aí na tela. E bora lá se trabalhar, né, gente? E apliquem, né, as dicas aqui que a gente trouxe, porque precisamos, né? Vamos... Como tu falaste, a depressão é um mal, tá aí, né? Vamos cuidar das nossas crianças, mudando as nossas ações com elas e também cuidar do nosso adulto buscando a terapia para limpar o nosso lixo emocional e mudar de vida de novo e voltar a ser feliz, né? Ou mais feliz, né? Verdade. Silvio, gratidão. Gratidão a você, muito obrigado. Venha mais vezes. Por essa linda oportunidade de estar com você e o seu público. Obrigada. Vamos para o nosso intervalinho, então, rapidinho, que depois, por favor, Silvio sai e entra em... Agora vocês vão conhecer a Jéssica, que eu falo às vezes da Jéssica aqui, né? Então vocês vão conhecê-la agora. Segura aí.